Boa. Eu queria, antes de mais, pronto, agradecer por me terem convidado, né? É uma grande responsabilidade, mas obrigado também por confiarem a palavra a mim, e creio que Deus também está guiando esta chave e também vai guiar também esta mensagem que eu tenho a dar. Não vai ser muito grande, não precisam se preocupar, não vou adormecer, espero eu. Mas antes de mais, queria pedir à Micaela que pudesse orar também por este momento, para que também possamos estar concentrados e que realmente possamos receber a mensagem que vai ser transmitida. Então vamos orar. Senhor, obrigada por mais uma vida que nos deste, obrigada também pelos momentos que já pudemos ter aqui esta tarde. Senhor, obrigada pelos jogos. Te agradecemos também por conseguirmos continuar com estas reuniões online, Senhor, e agradecemos por, de facto, aqueles que têm sido perseverantes e têm estado presentes, Senhor. Te pedimos agora que tu possas vir ser com cada um, Senhor, que mesmo nas nossas casas sabemos por vezes o quão difícil é nos concentrarmos assim à distância, Pai, mas que tu possas nos ajudar, Pai, que nos possas dar a concentração necessária para nós podermos estar atentos àquilo que o Rodrigo vai transmitir, Senhor, e que acima de tudo tu nos possas guardar, nos ajudar, Senhor, a entendermos, que tu possas falar de facto ao nosso coração, Senhor. Tu possas também abençoar o resto deste dia, Senhor, possas continuar a proteger cada família aqui representada, Senhor, de tudo isto que tem acontecido, Senhor, e acima de tudo que nós possamos também aproveitar este tempo, Senhor, para lermos mais a Tua Palavra, Senhor, falarmos mais contigo, Senhor, nós possamos aproveitar todo este tempo também para refletir se de facto temos tido uma vida que Te agrada, Senhor, que Tu nos possas ajudar e nos guiar no resto deste dia, em Teu nome. Amém. 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 Então, vamos começar por saber qual é a passagem que hoje vamos ler. Eu queria pedir ao André, não sei se o André tem a Bíblia, mas para poder abrir em Lucas 18, 9 a 14. Vamos ler uma parábola. Já hoje, já no concurso, quando estávamos a falar uns com os outros, estávamos a falar de parábolas. O Daniel falou muito, a parábola. E hoje vamos falar um bocadinho sobre as parábolas. Neste caso é a parábola do fariseu e do publicano. Eu não sei se o André tem a Bíblia para ler, mas se não tiver, então eu posso pedir ao Gonçalo. Gonçalo, tens aí a Bíblia? Tem. Tens? Ok, então posso pedir para leres, por favor? É Lucas 18, 9 a 14. Por favor. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo em tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito obrigado, Gonçalo. Muito interessante esta parábola que Jesus contou e fala aqui um bocadinho de porque é que Jesus contou esta parábola. Diz, porque naquele momento havia pessoas que estavam a considerar justos e desprezavam os outros, não é? E para começar, eu quero fazer uma passagem por todos os versículos, versículo a versículo, mas mais importante do que isto, antes de mais, é sabermos exatamente o que é uma parábola. E se formos pesquisar ao dicionário, o que diz é uma narração alegórica que envolve algum preceito de moral e alguma verdade importante. Ou seja, Jesus, neste momento, ele não estava a contar uma história que era realmente, ou seja, que tinha acontecido. Era uma história que ele queria para provar algo. E neste caso ele contou esta história entre o fariseu e o publicano.
Então vamos começar por ler eu vou ler o versículo 9, que diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Para começar, temos aqui as 2 personagens presentes nesta parábola, que é o grupo que representam um grupo, neste caso é o grupo dos fariseus, que eram aqueles homens que estudavam a Bíblia, mas eles tinham sempre alguma certa arrogância para com os outros. Eles achavam sempre que sabiam mais que os outros sobre a Bíblia. E já os publicanos eram o inverso. Eram a classe mais desprezada, na altura, por serem as pessoas que cobravam os impostos. E ainda hoje acontece um bocadinho isso. Nós falamos sempre do governo, das pessoas das finanças, sempre com algum desprezo, não é? São aqueles que nos roubam todos os dias, são aqueles que estão sempre a roubar e a trazer para eles, não é? E é isto que eles pensavam dos publicanos, porque os publicanos trabalhavam para os romanos, que era o povo opressor na altura do povo judeu, e eles acreditavam que os publicanos, e de facto era verdade, alguns deles eram realmente ladrões, e roubavam e guardavam para eles em vez de dar aos romanos, que era tanto que Jesus, em certa altura, diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E era exatamente também a falar um bocadinho sobre isto. Depois continua, então já conhecemos as personagens, que são o fariseu e o publicano, e o versículo 11 diz: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A arrogância com que o fariseu falou sobre o publicano e, como diz aqui, a orar de si, ou seja, para si mesmo. Ele não estava a orar a Deus, ele estava a orar para si mesmo, para se exaltar a ele mesmo. E é muito curioso aquilo que isto está aqui a dizer. Ou seja, ele estava na casa de oração, ou seja, na igreja. Ele era uma pessoa que supostamente sabia muito da palavra de Deus, porque eram os estudiosos da Bíblia, eram os que liam os papiros lá à frente, ou seja, eram pessoas até de alguma importância, que mais tarde eram aqueles também que iam assassinar Jesus. Mas, ou seja, tinham sempre alguma arrogância a falar das outras pessoas que não sabiam tanto da Bíblia como eles. Mas a verdade é que ele, apesar de saber tanta coisa da Bíblia, tinha esta arrogância para com os outros. Mas se nós formos mesmo à Bíblia, há zonas da Bíblia, apesar de ser o Novo Testamento, e na altura eles ainda não terem o Novo Testamento, mas se formos ao Velho Testamento, tudo indica para que nós realmente façamos os outros superiores a nós mesmos e não tenhamos esta arrogância que o fariseu teve. Se lermos em Filipenses 2, 3 a 4, Paulo fala sobre esta arrogância e diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Claramente, o fariseu não estava com isto na sua mente. E acho que é um bocadinho interessante também, agora quero fazer só aqui uma parte, porque às vezes nós temos muito aquele hábito de dizer: a Bíblia já foi escrita há 2000 anos atrás, já está desatualizada, não tem nada a ver com o século XXI. O século XXI agora é uma coisa à parte. Jesus não sabia o que estava a falar quando falou aquilo, porque agora os tempos mudaram. E nós ouvimos muito isto. E a verdade é que, como nós vemos até nesta passagem, está realmente, a Bíblia é atual. A Bíblia é para hoje, não é para amanhã, não é para ontem, é para hoje. É para o dia de hoje e será eternamente até Jesus voltar. A Bíblia será o livro que realmente é inspirado por Deus. E um livro inspirado por Deus está sempre atualizado. E em 2 Timóteo 3,16 podemos ler exatamente isto, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. É muito importante conhecermos e até sabermos de cor as Escrituras. Porquê? Porque nós às vezes estamos até a ter algumas conversas com outras pessoas e a falarmos da palavra, ou até podemos estar só a dar o nosso testemunho, e é muito importante termos passagens na nossa mente. E esta é uma das passagens que, por acaso, eu até fui ver mais detalhadamente, mas é uma das passagens que eu tenho sempre na minha mente. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar. E é muito importante nós sabemos disto, que isto não é um livro, não é uma fábula, não é um livro qualquer. Primeiro, é o livro mais vendido de sempre da história. E depois é de facto inspirado por Deus. E não é por acaso que é o livro mais vendido de sempre. Se continuarmos a ler, vemos o versículo 12 que diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. Então ele, apesar de estar supostamente a orar para Deus, não é? Ele estava-se a vangloriar daquilo que ele fez. E se nós formos um bocadinho atrás, e também para quem conhece a Bíblia, como também agora tivemos este concurso, também para ver quem conhecia a Bíblia, se formos um bocadinho atrás, a Mateus 6, Jesus, eu não quero mesmo ir lá, porque pronto, também para não vos tirar muito tempo, Jesus em Mateus 6 fala um bocadinho de como devemos orar, como devemos jejuar, como devemos dar o dízimo, as esmolas, as ofertas, e não é desta forma que o fariseu está aqui a falar, que é quase a dizer: eu sou muito bom porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, ou seja, a vangloriar-se e a dizer. E Jesus em Mateus 6 dizia: não saiba a mão direita aquilo que faz a tua mão esquerda. Ou seja, se nós estamos a dizer aos outros aquilo que nós fazemos, já está, não é só a mão direita que sabe o que faz a esquerda, já é toda a gente sabe aquilo que eu dou e aquilo se eu jejuo. Até eles tinham o hábito, quando jejuavam, para mostrarem aos outros, tinham o hábito até se deixarem assim brancos, para toda a gente saber que eles estavam a jejuar. E não é isso que Jesus queria de nós quando mandou escrever, não é? Mateus 6. Era que, de facto, devíamos tentar disfarçar até para não notarem que nós estamos a jejuar, para também orarmos sempre no nosso cantinho, como Daniel fazia, que era 3 vezes ao dia, orava no seu quarto, de porta fechada, sempre, ou seja, tentarmos ser recatados, não temos de mostrar aos outros. Nós fazemos as coisas para quem, afinal? Fazemos as coisas para Deus? Ou seja, estamos a orar para Deus ou estamos a levantar as mãos? Estamos a fazer isto porquê? É para os outros verem? Ou é de facto para Deus? Eu acho que é importante nós refletirmos sobre isto. E eu acho que claramente aqui o fariseu está a mostrar que ele não estava a jejuar para Deus. Ele estava a jejuar para se mostrar e para que de facto os outros possam então dizer: aquele ali é muito santo porque aquele jejuou, aquele está assim pálido porque jejuou. E não é isto que Deus quer para nós. Se formos a 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, se até nestas coisas de Deus, não é? Que é jejuar, é para Deus. Dar o dízimo ou as ofertas é para Deus. Orar é para Deus. Se nós até nestas coisas que são para Deus, nós estamos a fazer para os outros e para os outros verem, então quanto mais neste que Paulo fala de comer e beber. Será que nós vamos fazer isso para Deus? Não, claro que não. Isso não vai ser para a glória de Deus. Vai ser sempre para e quando fala em comer e beber, obviamente que é quase com exagero. É em tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Não, tudo o que faço, ou seja, eu ajudo aquele, não é para que depois eu seja exaltado e ganhe uma medalha. Eu faço isso porque, de facto, eu sou um servo de Deus e sei que devo fazer aquilo. E não é para receber a exaltação. A exaltação é para Deus. E é este pensamento que nós devemos ter sempre. Eu tenho um exemplo muito claro também daquilo que é isto de fazermos as coisas para os outros. Isto é uma história, também é uma parábola, porque não é real, mas certa senhora, convertida há pouco tempo, no final do culto, ela tinha um forte desejo. E ela diz assim ao pastor: pastor, quando é que você me chama para cantar ali na frente, naquele palco onde estão os cantores da igreja? E o pastor responde: logo lhe chamo, como que a dizer, para a senhora não se entristecer. Eu logo lhe digo para você ir lá cantar com eles. Mas todas as semanas aquela senhora fazia a mesma questão ao pastor. Até que o pastor, um dia, já cansado de ouvir fazer sempre a mesma pergunta, responde: irmã, isto no final de um culto, irmã, canta agora, louva a Deus e o adoro agora em voz alta, adoro o único Deus que é digno do seu louvor. E a senhora respondeu: mas agora já não está aqui ninguém, eu queria cantar no culto, ali no palco. E o pastor, assim, muito indignado, diz: mas você quer cantar para quem?
Para as pessoas ou para Deus? A senhora ficou tão atrapalhada sem saber o que responder que nem quis responder. Ela ficou entristecida e foi-se embora. Porque, de facto, o pastor fez-la pensar. Mas, de facto, eu quero cantar para quem? Eu quero cantar ali à frente para quem? Aquilo é um grupo de apoio ao louvor. Ou seja, é um grupo para ajudar as pessoas da congregação a cantarem e a louvarem a Deus da melhor forma. Como Davi fazia, como falámos ainda há bocado, que louvava com a harpa. E se a pessoa só quer ir para ali para mostrar-se, então claramente ela não pode estar ali. Porque não são essas pessoas que têm de estar ali. Têm de estar ali as pessoas que querem adorar a Deus em espírito e em verdade, como diz a sua palavra. E eu acho que temos de refletir um bocadinho sobre isso. Se quando, e ainda há bocado estava a falar sobre quando nós levantamos as nossas mãos, será que é porque estamos a entregar-nos totalmente a Deus e a mostrar essa entrega a Deus, não aos outros? Ou estamos só a querer mostrar aos outros que somos santos e que até levantamos as mãos? Somos tão santos que até levantamos as mãos. Será que cantamos melhor e mais alto para Deus ou cantamos de facto para os outros? E é muito neste âmbito de reflexão pessoal, não é? De facto como é que está o nosso compromisso com Deus e a nossa relação com Deus, se de facto é um compromisso verdadeiro ou se é um compromisso quase que uma fachada, porque isto é uma fachada. Nós estamos a fazer as coisas para os outros e só porque vamos à JAB todos os sábados ou vamos ao domingo ou vamos ao culto todos os domingos, isto não quer dizer nada. Nós não somos salvos por irmos à JAB ou por irmos à igreja. Nós somos salvos quando temos uma relação com Deus. Temos de ter esta relação com Deus. Temos de ansiar ter esta relação com Deus. E para isso basta pedir a Deus para termos esta relação com Ele. Nada mais do que isto. Não é nada mais complicado do que pedir a Deus para, de facto, tomar conta da nossa vida e de facto, mudar a nossa vida por completo. E deixarmos as coisas da carne para trás, ou seja, as coisas que fazemos enquanto pecadores, as coisas que vemos muitas vezes e as coisas que fazemos, as asneiras e as coisas que não devemos fazer, tentar deixar isso para trás diariamente. Um processo, não vai ser logo repentinamente, mas pedir a Deus, muda-me, molda o meu coração sujo e que de facto precisa de ti. E eu acho que é muito neste âmbito que esta reflexão vem, é que nós nos entreguemos totalmente a Deus. E continua no verso 13 dizendo: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E é incrível a humildade de um verdadeiro servo de Deus, que nem tinha coragem sequer de levantar os seus olhos, com licença, de tanta vergonha que tinha dos seus pecados. Será que nós temos esta vergonha dos pecados que praticamos diariamente? Ou será que estamos ao contrário e já estamos tão habituados aos nossos pecados que já até achamos normal? Já achamos normal fazer cábulas nos testes? Já achamos normal ver pornografia? Já achamos normal dar like naquelas fotos daquelas meninas que estão assim mais despidas ou daqueles rapazes que estão mais despidos? Já achamos isto tudo normal e já não achamos uma vergonha perante Deus? Será que é isto? Será que eu penso que um dos problemas dos jovens hoje em dia é que sempre que os pais ou alguém lhes chama a atenção em algo, elas têm muito aquele hábito de dizer: mas o que é que tem de mal? Mas o que é que tem de mal eu pôr esta foto? O que é que tem de mal eu ver esta série? E será que a pergunta não deveria ser: mas o que é que tem de bem? Em que é que isto está a glorificar a Deus? E o problema é que depois nós achamos que nada tem de mal e começamos a tolerar tudo. É tudo normal para nós. Começamos a tolerar sexo nas séries, começamos a tolerar a homossexualidade e depois já nada nos distingue dos outros. Somos só pessoas normais, vamos à JAB, vamos ao culto, ao domingo, mas para nos divertirmos e para passarmos o tempo. Já não é para, de facto, louvarmos a Deus, adorarmos a Deus e tentarmos ser melhores a cada dia para irmos aprender da palavra de Deus e ouvirmos o pastor ou alguém falar da palavra de Deus. Como está o teu compromisso com Deus? Vamos passear só? Ou realmente temos um compromisso com Ele?
O que é que aquilo que tu ouves na Job, o que é que aquilo que tu ouves ao domingo faz diferença na tua vida? São só histórias engraçadas que não significam nada para ti? São parábolas, não é? Como Jesus contou aqui? Ou são realmente a palavra de Deus, inspirada por Deus, que vai mudar a nossa vida diariamente? Devemos refletir sobre isto, sobre se de facto temos vivido uma relação com Deus, se temos tido um compromisso real com Deus. Qual é que é o propósito da nossa vida? O que é que estamos aqui a fazer? Ainda há bocado ouvimos a dizer, quer comais, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, porque Ele é o nosso Criador e Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós. E é isto que nós estamos aqui a fazer na Terra. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos adorado? Temos adorado as pessoas deste mundo? Ou temos adorado o verdadeiro Deus, o nosso Criador? O versículo 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito interessante esta abordagem de Jesus, dizendo depois no fim que este saiu justificado. Este, referindo-se claramente ao publicano, apesar de ser um pecador, ele arrependeu-se dos pecados. Nós temos-nos arrependido dos nossos pecados diariamente, das coisas de mal que fazemos, dos nossos pensamentos, aquilo que vemos, como falei ainda há bocado, aquilo que fazemos, as respostas tortas à mãe, ou ao patrão, ou à professora, a quem queiram. Temos pedido perdão a Deus por isso? Aqui fala de ser justificado. Ele foi declarado justo perante Deus. Ou seja, uma pessoa justificada, como eu disse, é uma pessoa que foi declarada justa e a ira de Deus já não é colocada sobre si. No fim dos tempos, Deus vai, ou seja, este mundo vai acabar e vai haver aquelas pessoas que foram declaradas justas por Deus e que não vão sofrer as consequências do seu pecado porque aceitaram realmente este sacrifício de Jesus na cruz. Porque Ele morreu por nós e nós cremos nisso. E depois vai haver as pessoas que não aceitaram esse sacrifício e não serão justificadas. E a pergunta é, de que lado estás tu? De que lado queres estar tu? Porque também creio que possa haver pessoas que de facto ainda não fizeram, ainda não pensaram sobre isso. E não há o meio termo. Como os católicos acreditam, não existe purgatório. Ou tu estás do lado daqueles que de facto vão ser justificados e que já estão justificados, mas que de facto Deus vai tirar para si, ou serás aquele que não será justificado e Jesus diz que vão chegar ao pé dele e vão dizer Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer aparta-te de mim que eu não te conheço. É isto que Jesus vai dizer a estas pessoas que não aceitarem o sacrifício que Ele fez na cruz por todos nós. Por todos nós. E será que nós temos sido como este fariseu? Temos procurado esta exaltação própria? Ou temos sido como este publicano e sido humildes? O título que tem aqui quando eu pesquisei muito sobre esta passagem, o título que davam era sempre a oração humilde. Porque era de facto, era um paradoxo entre uma oração muito arrogante e uma oração muito humilde. E a verdade é, como é que nós temos orado também? Nós temos sido aqueles que, ainda bem que eu não sou como aquele, ou temos sido aquele que diz, perdoa-me Deus porque eu de facto sou muito pecador e sou o maior dos pecadores, como Paulo dizia. Paulo dizia, eu sou o maior dos pecadores. Talvez o maior escritor da Bíblia, isso sem dúvida, porque foi o que escreveu mais livros, ele disse, eu sou o maior dos pecadores. Quem somos nós então? Quem nos achamos nós que somos? Em Mateus 6, como disse ainda há bocado, falei de como dar esmolas. E a segunda parte do versículo é muito interessante. Eu vou ler o versículo todo, mas viajaremos só pela segunda parte do versículo. Quando depois der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Procuremos agradar o verdadeiro Deus e não fazer as coisas para recebermos a exaltação das outras pessoas. Porque se nós, como diz neste versículo, se quisermos receber essa exaltação, então o nosso galardão já foi entregue. Foi esse, a exaltação dos homens. E a verdade é, nós estamos a buscar a exaltação do verdadeiro Deus que nos irá dar o galardão quando chegarmos um dia ao céu, ou estamos a buscar as coisas daqui de baixo, desta terra? Que lado é que nós temos buscado? Temos buscado as coisas do céu, as coisas do alto, ou temos buscado as coisas desta terra? Temos vivido para quem? Quem são os nossos ídolos? Quem nós estamos a seguir? Temos um exemplo na Bíblia como Deus castigou um casal por causa de querer mostrar aos outros, em vez de fazer as coisas com o real intuito. Ananias e Safira, muitos de vós acredito que não conheçam, mas naquela igreja, naquela altura, tinha o hábito de quando vendessem os terrenos, seria tudo doado para os apóstolos. Ou seja, aquela igreja não tinha dificuldades, muito porque havia pessoas que sustentavam os apóstolos, os pastores. Quando digo apóstolos, basicamente eram as pessoas que moderavam a igreja naquela altura. E aquela igreja naquela altura era muito abençoada porque de facto havia pessoas sempre a sustentar a igreja, que eram estas pessoas assim que tinham terrenos, eles vendiam o terreno e doavam tudo para os apóstolos. Mas não era obrigatório fazê-lo. Mas Ananias e Safira acharam que iam ser mais perto que os outros. Porque eles venderam um terreno e deram o dinheiro aos apóstolos. Mas eles guardaram para si metade, dizendo que estavam a dar tudo. Ou seja, eles podiam não dar nada. E Pedro depois vai repreendê-los e dizer: mas porquê é que vocês não ficaram simplesmente com o dinheiro? Não tinham de dar. Mas porquê é que mentiram? E nós com as coisas de Deus não podemos brincar. Sabe o que aconteceu? Assim que Pedro acaba de falar, Ananias e Safira morrem. Ficam ali, no chão. Porque com Deus não se brinca. E nós, se calhar, temos brincado com Deus. Temos brincado na nossa vida, temos brincado com Deus. Temos dito que somos crentes, temos dito que até vamos à igreja, mas não temos praticado as coisas que ouvimos. Não temos tido uma relação com Deus. Temos até sido servos maus e que até damos uma má imagem de Deus. Mas também temos exemplos bons na Bíblia. Temos o exemplo de Daniel, como eu falei ainda há bocado, que orava todos os dias 3 vezes no seu quarto e chegou até a ser castigado por fazê-lo. Ele chegou até a ir para a cova dos leões porque orava ao Deus verdadeiro todos os dias. E será que nós tínhamos esta coragem que Daniel teve de fazer as coisas, apesar de ser no oculto, apesar de supostamente ninguém ver? Ele foi castigado. E será que nós tínhamos a coragem de estar naqueles países perseguidos e de seguir este verdadeiro Deus? Este Deus que de facto entregou o seu único filho para morrer por nós? Nós temos noção do que é isto, entregar o seu único filho para morrer, como o pastor falava na quinta-feira, para quem esteve na reunião de oração, para morrer por pessoas más. E fala na Bíblia, Paulo também fala sobre isso, de até poderia ser possível alguém morrer por pessoas boas, mas dificilmente acontecerá. Quanto mais Deus prova o seu amor para connosco, que mandou o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é este? Como podemos nós resistir a este amor? Para terminar, quero só trazer a aplicação para todos nós e depois também vou pedir a alguns jovens para poderem orar por nós, não é? Precisamos de oração. Mas, basicamente, as ideias que tiramos desta passagem, desta pequena passagem, mas que tem tanto para nós refletirmos, e é interessante também vermos isto, devemos ser humildes como este publicano e assumir e confessar os nossos pecados. Porque em 1 João 1,9 também diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Seja qual for o pecado, seja qual for.
Ele perdoa. Se tu realmente te arrependeres verdadeiramente, Ele perdoa. Devemos dar o nosso melhor em tudo, porque tudo é para Deus e não para os homens. Seja no trabalho, seja no estudo, seja onde for, devemos dar o nosso máximo. Porque não é para as pessoas que estão aqui, é para Deus. E se Ele é perfeito, Ele também vai querer sacrifícios perfeitos. E nós temos de tentar ser perfeitos em tudo o que fazemos. Ser exímios. Devemos trabalhar, devemos estudar, ou seja, fazer os exames. Não é depois chegar ali ao último momento e fazer cábulas, como tínhamos falado ao início. Não. Trabalhar e depois realmente ter aquilo que merecemos, a nota que merecemos. Às vezes as coisas não vão correr bem. É verdade. Mas Deus está connosco e isso também é a nossa paz. Para estarmos sempre com esta alegria dentro de nós. Não é para as coisas nos correrem bem. É porque temos Jesus no nosso coração. E isso é o mais importante. Quando fazemos as coisas, devemos pensar o que tem de bem e no que é que vai edificar, em vez de o que é que tem de mal. Não devemos chocar os nossos irmãos. E se algo que estamos a fazer sabemos que não agrada aos outros, então não devemos fazer. Por exemplo, se sabemos que na nossa igreja, vou dar o exemplo da igreja, podia dar outro exemplo qualquer. Se sabemos que as pessoas não acham bem fazermos tatuagens, não façamos tatuagens. Se sabemos que as pessoas não acham bem que usemos certas roupas, não usemos certas roupas. Se estamos a chocar os irmãos, não façamos. Mas é injusto. Mas porquê é que os outros podem fazer? Porque os outros são do mundo. Nós somos servos de Deus. E devemos pensar também no que os outros pensam. Neste caso, outros servos de Deus, que às vezes até têm mais experiência que nós e sabem o que pode vir na mente das outras pessoas. Então, não façamos. Em Romanos 12:2, também para complementar esta ideia, fala que... Olha, eu achava que tinha posto aqui o versículo, mas... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós devemos, de facto, não nos conformarmos com este mundo. Se nós estamos a ser iguais aos outros, nós estamos mal. Se nós não vemos diferença no nosso amigo da escola, alguma coisa está mal. Se ele não vê diferença em nós, também alguma coisa está mal. Devemos mostrar a diferença. Devemos também procurar ter uma relação íntima com Deus. Arrepender-nos dos nossos pecados, aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e viver a nossa vida para Deus. Não esquecendo que a salvação é individual. Não é por os nossos pais serem crentes, os nossos irmãos ou os nossos amigos que vamos ser salvos. Se nós não nos entregarmos verdadeiramente a Deus e quisermos ter uma relação íntima com Deus e verdadeira com este Deus triuno, com este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, então nós não seremos salvos. E nós teremos no lado das pessoas que não serão justificadas por Deus. E a ira de Deus irá sobre essas pessoas. Ok? Então, para terminar, eu queria pedir a um rapaz e uma rapariga dos jovens que pudessem orar por nós. Pudessem orar por esta JAB, por este grupo de pessoas, neste caso, e que de facto Deus possa moldar o nosso pensar, moldar a nossa vida e que realmente Deus seja connosco. Então, algum voluntário, neste caso um voluntário e uma voluntária. Alguém? É assim, eu não queria pôr voluntários à força. O André quer, só que não quer aparecer, porque diz teu cabelo mau. Ok, então, André? Então vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia de vida que nos deste. Pai, também obrigado por esta pregação que o Rodrigo nos ajudou para que nós possamos entender mais acerca de Ti, Deus, que possamos confessar
todos os nossos pecados que fizemos a Ti, Deus, que possamos ser humildes, não ser como deste mundo, Pai, mas sermos Teus, diferentes, e que possamos também partilhar do Teu amor para com os outros que ainda não Te conhecem. Tudo isto te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Alguma rapariga? Alguém? Não. Yasmin, estás aí? Estou. Podes orar? Posso? Ok. Obrigado. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia de vida que nos deste, Pai. Obrigada por mais uma lição da JAP, Senhor. Obrigada também por o Rodrigo a falar mais sobre Ti, Pai, que realmente a gente possa abrir os nossos olhos e fazer a tal pergunta de quem somos, somos do mundo ou somos de Ti, Pai. Que realmente a gente possa perceber e adorar-Te e louvar-Te todo o nosso coração, Pai, que também realmente seja sincero, Senhor. Também quero agradecer por cada um que está aqui na JAP, Pai, que realmente possa perceber o Teu amor e tudo o que fizeste por nós, Pai, que nos possas ajudar no nosso dia a dia, Senhor, e que também nos possas guiar durante estes tempos todos que estamos em casa, Pai. É isto que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigado. Obrigado, Ayane. Pires, continua. Obrigado, Rodrigo, pela palavra.